Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Instruções dos espíritos. O orgulho e a humildade. Missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos. Sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem e, quando opinam sobre alguma coisa, consideram seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isto esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia que haja alguma coisa acima do qual não se possam colocar e que os faria descer do seu pedestal. É por isso que apenas tem sorriso de desdém por tudo o que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas, que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que os levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, que um inculto que possui estas qualidades será preferido e não sabe o que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: Quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres tu? Respondeu ela: Dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, um à tua direita
e o outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podei-vos beber o cálice que hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Jesus disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. E aconteceu que, entrando Jesus, num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais considerada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença do que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. O mesmo pensamento fundamental se encontra neste outro ensinamento: que aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servidor. E também neste, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e frequentemente são bem pequenos lá aqueles que forem os maiores e os mais poderosos na terra. É que os primeiros levaram, ao morrer, aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e não se perde: as virtudes. Enquanto os outros tiveram que deixar o que faziam sua grandeza na terra e que não se leva: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos infelizes, que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho que torna a sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que humilharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação deste princípio, o das encarnações sucessivas, nas quais aqueles que foram mais elevados em uma existência terrena são rebaixados à última categoria na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes.
mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mas capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante de sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para poderem aceitá-lo e ficar muito feliz em conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade, os meios que julga conveniente, conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer, ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isto é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impôs suas condições e não se sujeita a deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não os que se acreditam maiores do que ele. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida, poderia, mas que mérito teria eles? E, aliás, de que isto serviria? Não os vemos, todos os dias, negarem-se à evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira, e como médico hábil, Deus corrige, primeiramente, o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça por vontade própria, e então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Instruções dos Espíritos: o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos.
Todos vós encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente, e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhe é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados, ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus, iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, um infeliz que passa fome? Sei que com estas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirás tu, eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto. É verdade que vossas roupas não se parecem nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia aquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível de teu espírito. Volta-te humildemente para ti mesmo, lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso. Talvez estivesses mais baixo que o último de teus criados. Curva a fronte orgulhosa, que Deus pode rebaixar no momento em que elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem, todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. Então com frio e com fome, e vais, curvada sob o peso de tua cruz, humilhar-te para eles conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes?
Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da... Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece puro aos olhos de Deus se não queres que teu anjo de guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas e te deixe neste mundo com os teus remorsos, onde estarás perdidas e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos. Lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa, sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, como outrora o renegaríeis, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamaríeis, outra vez, de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até o fizesseis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel entregue a si mesmo abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudessem adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes, e vos abandonastes tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus a seu gosto. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família, que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências, e todavia tão pobre em bons sentimentos, só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas, não será assim. Voltai-vos para Deus vosso Pai, e então todos nós, que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Adolfo, Bispo de Argel,
Marmande, 1862. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos amontoaste sobre vossas cabeças? Vós menosprezaste a santa e a divina moral do Cristo. Não fiqueis, pois, espantados de que a taça da maldade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar torna-se geral. A quem deveis atribuí-lo senão a vós mesmos, que procurais sem parar destruí-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes e sem benevolência mútua. Como a benevolência pode conviver com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos a destruí-lo, se não quiserdes que suas consequências malévolas se mantenham para sempre. Um único meio tendes para isso, e esse meio é infalível. Tomai a lei do Cristo como regra invariável da vossa conduta, lei que tendes rejeitado ou interpretado de forma enganadora. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e que encanta os olhos, ao invés do que vos toca o coração? Por que fazeis do viver na riqueza a razão de vossas vidas, enquanto tendes apenas um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, muitas vezes oculto na simplicidade? Quando um rico cheio de vícios, perdido de corpo e de alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções se voltam para ele, enquanto é muito pouco digno oferecer-se um gesto de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se dá às pessoas é medida pelo peso de ouro que possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter para se corrigir de seus defeitos? Seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública, como é o vício em farrapos. Mas o orgulho é tolerante para com tudo que o satisfaz. Vivemos na era da ambição e do dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais prevalecerem sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima de seu irmão. Hoje a sociedade sofre as consequências disso. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho alcança o seu limite, é indício de queda próxima, pois Deus sempre pune os arrogantes. Se por vezes deixa-os subir, é para lhes dar tempo de refletir e de se corrigirem sob os golpes que de tempos em tempos lhes fere o orgulho para os advertir, mas, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, chegando a um certo limite, eles os derruba completamente, e a queda é tão mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, recobra a coragem. Em sua misericórdia infinita, Deus envia um poderoso remédio a teus males, uma ajuda inesperada à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis de volta as almas daqueles que se foram, e vem te lembrar dos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, que as vaidades e as grandezas de tua existência passageira pela terra são pouca coisa diante da eternidade. Elas te dirão que lá será maior quem foi mais humilde entre os pequenos da terra, que aquele que amou mais a seus irmãos é também aquele que será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer a seus servidores, e que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se obter graça diante do Eterno. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos.
Esta é uma missão que ele vos dá ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra que ele deve cavar? E o que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá sim direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas outras capacidades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a minhas criancinhas. Pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta, se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra, desde o nascimento, tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para sua mãe, seu filho é sempre um anjo, e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude.
Ela não teria o mesmo devotamento se no lugar da graça ingênua sentisse, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto e muito menos se conhecesse o seu passado. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entretanto em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele, e desse modo renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela atuação que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamento. Adultério. Vós aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher, cobiçado-a já em seu coração, cometeu adultério. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido que lhe é próprio, mas sim no sentido mais geral. Jesus empregou-a muitas vezes com um sentido mais amplo, se referindo ao mal, ao pecado e todo e qualquer mau pensamento, como ocorre, por exemplo, nesta passagem. Porque, se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras dentre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Este ensinamento levanta uma questão e se pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? Cabe fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se desfaz pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que o homem prega, em razão do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo este mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, pois o repele com energia. É um sinal de esforço para se apagar uma imperfeição. Desta forma, não cederá à tentação de satisfazer um mau desejo, e após ter resistido, se sentirá mais forte e alegre com sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato, se não o fizer, não será por não querer, mas sim pela falta de oportunidade favorável. Ela é, assim, tão culpada quanto se o tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer tem o pensamento do mal já realizou um progresso. Para aquela que tem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de realizar-se.
Aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes respondeu: Porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Porque Deus disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: Qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós outros, quando disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz imundo do homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixa-os, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as coisas que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os frutos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Enquanto falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio: Por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Como era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a reforma moral e íntima, isto é, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites para com Deus. Acomodavam-se, assim, às práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que era-lhes ensinado que Deus não pediria mais nada do que isso. Eis porque o profeta dizia: É em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Isaías, capítulo 29, versículo 13.
Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás, esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere quando disse: "Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz." O propósito da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna um homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores é nula se não impede que se cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter a aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto e alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso, sua reputação seria diminuída entre os homens. Contanto que suas maldades sejam ocultadas, isso lhes basta e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caídos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros, é também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal, e porque árvores ruins dão frutos ruins.
É preciso, pois, entender com estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que exista para eles a obrigação de praticá-lo. É necessário que sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos, pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos males acabam por compreender. E, somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Se assim for, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá. E se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que toda a humanidade fosse transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído. E assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de morada, de exílio e de lugar de expiação para espíritos imperfeitos, rebeldes, que permanecem no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem um escândalo, ou seja, o mal é sempre o mal. Portanto, aquele que serviu de algum modo de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal. Deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma provação para o pai que o... Talvez esse pai tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim, e por sua vez poderá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Afirmativa enérgica que seria um absurdo se tomada ao pé da letra. Significa, simplesmente, a necessidade de destruir em si todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É preciso arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa mão lhe sirva de instrumento de uma ação má. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo dá. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras, sábias em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque, sob o domínio dos instintos da infância, que são benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para o praticar. Jesus queria que os homens fossem até ele, com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista, para o seu, o coração das mulheres que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua eterna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada.
Ele foi um iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que lhe revelará que ele é universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros, explicados, se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. Um espírito protetor. Bordeaux, 1861. Deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho um alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dá-lhe o coração, as alegrias puras, bendito sejais também, mas fazei com que o amor divino não adormeça na minha alma, e que, sem cessar, suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem pode destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia, e tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar delicada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança! Que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo de vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo. Que minha carne seja castigada se for preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes, apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Mas, uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa de vossa perdição.
Quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia, nas trevas, terão visto a luz? Como são felizes os que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem viver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo: alma querida, por que tu não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de meditação e de amor? Então não pedirás para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a alegria, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te poria perder? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas, por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, recebei minha bênção. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas e determina que, entre a falta e a pena, sempre haja uma relação. Se, em sua bondade, lançou um véu sobre nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho, dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido o motivo da perda da visão para um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidado e etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pode escolher essa expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências, instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5,
versículos 21 e 22. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que, nesta como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, por que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor, enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado destas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia os do céu? O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos do céu. Por estas palavras, Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Instruções dos Espíritos. A afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso de seu orgulho e de sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa, não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão, eu sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel se o coração nada tem a ver com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. A paciência. Um espírito amigo. Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas, que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de nós e não tinha nada de que pudesse ser acusado. Enquanto vos tendes vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, esta palavra resume tudo. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. A cólera. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos?
A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba por destruir por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é a sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo, o pensamento de que tornem felizes todos aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso de raiva, cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a vida. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito bem e pode levá-lo a praticar muito mal. E isto basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Hahnemann, Paris, 1863. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode alterar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado ou que lhe exigiram muita perseverança para serem eliminados. É desse modo, por exemplo, que aquele que é inclinado à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Antes de se considerar culpado, atribuiu a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus de seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra ligado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida de que há temperamentos que se prestam, mais do que outros, a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam a exibições de força. Mas não acrediteis que aí esteja a causa principal da cólera, e podeis ter a certeza de que um espírito pacífico, mesmo no corpo guerreiro, será sempre pacífico, e que um espírito violento num corpo debilitado não será por isso mais dócil. A violência tomará apenas uma outra feição. Se não possuir um organismo apropriado para se manifestar, a cólera ficará contida e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são próprios da natureza do espírito. Do contrário, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que tem uma deformação física não pode tornar-se sadio, porque o espírito nada tem a ver com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Convencei-vos, portanto, de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer, mas aquele que quer se corrigir sempre tem oportunidade. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem.